Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Vera, caso Daniel Silveira, hoje tá que tá, hein? Teve essa nomeação aí, nós falamos aqui mais cedo, né, para várias comissões e principalmente a CCJ, titular da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, e também este evento que está rolando no Palácio do Planalto com os parlamentares ali fazendo discursos bem intensos, raivosos contra o STF. Exato. Tarde, eu escrevi na minha coluna de hoje que o judiciário e encurralado com o decreto emitido pelo Jair Bolsonaro concedendo indulto ao deputado Daniel Silveira. Ainda para um patamar pior, porque a Câmara se juntar ao presidente nesse processo de enfraquecimento do judiciário. Então, a gente tem agora 2 poderes contra 1. E uma situação... Oi, Vera, a gente perdeu a conexão, travou, vamos tentar restabelecer de outra forma para que a gente possa ouvir. Tá ruim a conexão. Vamos tentar agora... Alguém ouve? Estamos ouvindo a Vera? Conexão complicada aqui na minha casa. Não, tá bem lá no fundo, né? Não, tá muito ruim a conexão. Vamos refazer a conexão com a Vera e aguardar aí as palavras dela sobre essa questão de Daniel Silveira. Ela estava falando da coluna dela, né? Ela publicou uma coluna com o título O Judiciário Emparedado, que falava justamente, né, dessa reação do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que não foram poucas as vezes em que ele tentou anteriormente emparedar o Supremo, né? A gente lembra dos atos do 7 de setembro e tal. E aí a Vera dizia na coluna que nesses lances anteriores o presidente fracassou, né? Acabou sendo contido ali, mas agora volta à carga, o que parece, com o apoio de parte do parlamento, né? Vamos lá, Vera, é isso aí. Reconectada agora, vamos tentar. A Carol fez essa boa introdução, esse bom resumo do que eu escrevi. E agora a coisa se agrava quando a Câmara resolve ombrear com o presidente nessa tentativa de isolar o judiciário, que é o terceiro poder. Então, esses movimentos todos que a gente viu hoje, eles não são aleatórios, eles não são dissociados uns dos outros. Houve uma real combinação entre partidos, entre o PTB, do deputado Daniel Silveira, o PSC, que cedeu uma vaga para o PTB na Comissão de Constituição e Justiça, o comando da Câmara, porque essas coisas não acontecem sem o conhecimento da mesa da casa, e também a bancada da bala aliada à bancada evangélica. Então, você tem aí um mix de apoios a um deputado que deliberadamente afrontou a democracia e que era um deputado que até ontem, Bocardi, Carol, não tinha essa super adesão dentro da casa. Ele não é alguém querido pelos seus pares, não é alguém respeitado pelos seus pares para receber toda essa deferência. Resolveram elegê-lo como um cavalo de Troia para atingir o Supremo. A mesma coisa que fez o Bolsonaro. Não é que o Bolsonaro tenha o deputado Daniel Silveira em altíssima conta e esteja muito empenhado em preservar o seu mandato, os seus direitos políticos e a sua integridade física. Ele escolheu Daniel Silveira para lutar uma batalha decisiva dentro de uma guerra que ele já vinha empreendendo contra o judiciário. E é muito preocupante que a Câmara se lance nessa batalha dessa maneira aí tão ousada, porque é muito ousado você colocar um deputado que o Supremo acabou de condenar a 8 anos de prisão, a perda do mandato e a perda dos direitos políticos, como titular da principal comissão, da comissão que tem justamente a função, a prerrogativa de julgar a constitucionalidade e a juridicidade dos atos, dos projetos, etc. A coisa chegou a um grau de afronta
que o deputado Daniel Silveira deixou veicular em jornais que ele vai apresentar projetos para conter o Supremo. Então você tem aquela situação de que não é o cachorro que está mordendo a pessoa está mordendo o cachorro, entendeu? É muito complicado isso, e o Supremo está atônito, como a gente já conversou ontem, como eu também disse na coluna, sem saber se parte para esse confronto, sob o risco de perder, e aí a gente não sabe que situação se instalaria, ou se deixa passar, releva algumas coisas, cede em alguns pontos da sentença condenatória do Daniel Silveira, para se preservar para um confronto mais sério, que todo mundo já dá de barato que vai vir, que é o confronto das eleições, em que o Bolsonaro pode questionar o resultado da eleição. Voltou-se a falar muito hoje em Brasília, com as pessoas com as quais eu conversei, naquela interpretação golpista do artigo 142 da Constituição, em que as Forças Armadas são chamadas para dirimir eventuais crises, eventuais contendas entre os poderes. E aí, se você tem dois poderes contra um, essa desculpa, ela ganha uma justificativa, né? Bolsonaro pode dizer, olha, está o Legislativo e o Executivo de um lado e o Judiciário de outro, sendo um entrave ao país, e evocar essa interpretação de que, segundo o artigo 142 das Forças Armadas, caberia as forças da Constituição, caberia as Forças Armadas serem uma espécie de fiel da balança em momentos como esses. Então é tudo de uma gravidade muito grande e a gente não está mais no campo da sutileza, a gente não está mais no campo da Guerra Fria, é uma guerra aberta. Quando você pega um deputado que teve o seu mandato cassado e os seus direitos políticos cassados, ele foi tornado inelegível por 8 anos, pelo Supremo Tribunal Federal por 10 votos, inclusive com o voto do André Mendonça. Você rasga essa decisão em vários pedacinhos e você nomeia esse mesmo deputado para 5 comissões, vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É você instalar a milícia dentro da Comissão de Segurança Pública da Câmara. O Arthur Lira, ele é um profissional da política. A gente conhece muito bem como esses profissionais da política lidam, né? Eles se associam aos governos de turno, eles se apossam de fatias do orçamento, de cargos, praticam aquele fisiologismo clássico que a gente conhece. Mas até aqui ele ainda não tinha sido alguém que afronta o judiciário dessa maneira. E ele também não tinha nenhuma simpatia particular por esses bolsonaristas mais radicais. Ele, inclusive, acha que eles atrapalham o funcionamento da Câmara. Se ele está deixando isso correr solto, me chama a atenção, porque dá a entender que ele não teria os votos para cassar o deputado Daniel Silveira no plenário da Câmara. E aí é uma situação muito complicada, quer dizer que a oposição, né, e o Centrão não teriam votos para cassar o Daniel Silveira, então eles acabaram ampliando o espaço dele na Câmara depois da decisão do Supremo. É tudo muito perturbador, muito preocupante. Não se pode brincar com uma situação como essa, porque a gente está falando desse assunto há semanas e a cada dia, a cada nova edição do Viva Voz, tem fatos que agravam esse quadro, que agravam esse cenário. Agora, Vera, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Não é esticar a corda demais até pro Centrão? Porque, assim, tem lá os deputados da bancada da bala, da bancada evangélica, da bancada do boi, que estão lá fazendo seus pronunciamentos, dando um close para a campanha eleitoral, né? Então, claramente se pronunciando ali num tom acima para as redes sociais, para depois usar na campanha e tal. Mas, assim, o tamanho da repercussão que isso pode ter, como você disse, Arthur Lira, esse pessoal, eles são profissionais da política. Eles vão endossar essa esticada de corda, assim, nesse nível? Isso me encafifou muito, Carol, me deixou muito intrigada, porque não é o perfil dele. Não é o perfil dele, não é o perfil do Centrão, não é o perfil do PP, não é o perfil do Republicanos, por exemplo. O pastor... o presidente do Republicanos é alguém que costuma apaziguar essas situações. Ele foi vice-presidente durante a presidência do Rodrigo Maia. Marcos Pereira, né? Marcos, me faltou o sobrenome dele. É Pereira? Marcos Pereira, exatamente. Essas coisas me chamaram muito a atenção. É um sinal de um avanço muito rápido
dessa estratégia do bolsonarismo de jogar fogo no circo, jogar fogo na lona do circo. E nem os profissionais da política estão conseguindo conter. Lembremos, quando Ciro Nogueira foi designado ministro-chefe da Casa Civil, ele disse que ele atuaria como um freio ali, como um amortecedor. É como se a gente tivesse perdido o freio e o amortecedor na descida e está todo mundo descendo a ladeira desinvestado junto com o presidente Bolsonaro. Isso não nos leva a um bom lugar. E eu acho que os candidatos a presidente, os demais candidatos, estão agindo de uma forma muito desarticulada, reagindo aqui, ali, picadinho, cada um por si, sem perceber que o avançar desse estado de coisas coloca em xeque a própria realização das eleições de outubro. A gente não pode minimizar, achar que vai ficar por isso mesmo. Daniel Silveira não tem a importância que justifique ele ser colocado em 5 comissões. Ele está sendo colocado em 5 comissões para afrontar o Supremo Tribunal Federal. E hoje eu conversei com ministros, eu noto uma divisão lá dentro, uma perplexidade que é geral, mas alguns ainda não se deram conta da situação e estão dizendo, não, a gente vai manter tudo. Veja, ontem o despacho do ministro Alexandre de Moraes era, vamos manter a inelegibilidade e a perda do mandato. Hoje já tem ministros dizendo, olha, ele continua inelegível e a perda do mandato está com a Câmara, sendo que eles já perderam a pena de prisão. Então, de 3 decisões, já estão topando sacrificar 2. Isso é muita perda de poder para o judiciário, que deveria falar por último nessas questões. Lá dentro falaram assim, estão tentando costurar esse acordo para não esticar demais a corda, porque lá na frente, se o Bolsonaro resolver realmente questionar o resultado da eleição e partir para cima, o Supremo tem de estar preservado. Mas em que medida isso preserva o Supremo? Se você abre mão de tudo, você já demonstra fraqueza antes mesmo dessa batalha mais importante, dessa batalha final. Então está tudo muito grave, tudo muito preocupante e eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. Não estou vendo uma saída que preserve as instituições, que preserve a possibilidade de o judiciário realmente conter uma tentativa de golpe ali na frente. Não vejo as Forças Armadas se dissociando desses movimentos cada vez mais céleres e sem nenhuma vergonha de afrontar os outros poderes. Então, a coisa vai mal, vai muito mal. Esse ato também no Planalto, o nível ali dos discursos estava no nível das próprias palavras do Daniel Silveira antes da condenação. Exato, Bocardi. Perderam totalmente qualquer decoro, perderam qualquer reserva. É como se o indulto do Bolsonaro fosse um indulto geral para se confrontar um poder. É muito preocupante, é triste a gente ver o Palácio do Planalto transformado em palco para um ato como esse. Um ato que é para você propor praticamente um desrespeito, uma desobediência civil em relação a um poder. O ministro Fux enviou emissários para conversar com Arthur Lira, para conversar com alguns ministros do governo Bolsonaro, mas eu não vejo como uma conversa, que é o que também propôs o presidente, o vice-presidente, o ex-presidente Michel Temer, uma conversa a essa altura em que bases, né? Depois que você pratica todo tipo de absurdos, você vai conversar sobre exatamente o quê? Vai propor que tipo de acordo? Eu acho que o Bolsonaro avançou demais com essa afronta, com esse confronto todo, sem que lhe fossem dados limites. Então, não tem conversa nesses termos, né? Em que termos o presidente quer conversar com o Supremo? É tudo muito perturbador. Eu não consigo ver uma saída no horizonte. E eu acho que a gente vai passar por um estresse grande, um estresse enorme das leis, das instituições. Essa situação, por exemplo, que a gente viu recente, né, que a Miriam falou hoje, até se emocionou, que a gente está acompanhando no noticiário da CBN, esse ataque de garimpeiros a populações da terra Yanomami, sem nenhuma resposta. Foram mandadas comitivas
para averiguar a situação. Como assim comitivas? A Polícia Federal, a Força Nacional tinham de ser mandadas urgentemente para debelar essa situação que é gravíssima, que é uma afronta, um atentado aos direitos humanos dos mais graves que a gente viu nos últimos anos. E, no entanto, foi mandada uma comitiva, a gente ainda não sabe direito o que está acontecendo, a gente está caminhando muito rapidamente no Brasil para um estado de anomia em muitas áreas. Eu acho que está na hora de as pessoas conversarem, aquelas que têm responsabilidade institucional, e articularem uma resposta. Uma resposta tem de vir de uma forma articulada. O senhor Rodrigo Pacheco não pode assistir essa balbúrdia na casa ao lado, porque ele é o presidente do Congresso Nacional. Ele preside o Senado, mas preside também o Congresso. E aí ele está deixando comer solto ali na Câmara um negócio que é um passa-moleque no Supremo Tribunal Federal. Ele é um jurista, ele vai deixar a coisa sem nem tentar conversar com o Arthur Lira, falar, olha, colega, talvez hoje vocês tenham ido um pouco longe demais aí na afronta. Vamos tentar tirar o deputado condenado dessas comissões, resolver logo a questão do mandato dele, porque isso mancha a imagem de todo o Congresso. É essa a função que ele tem de exercer como presidente do Congresso, mas não está exercendo. O Ministério Público não exerce a sua. Ninguém exerce o seu papel. Tá todo mundo assistindo, todo mundo trabalhando em função da eleição e nada mais, só pensando no seu papel e como você vai ficar após essa eleição, né? Mesmo que nem disputam a eleição. O Rodrigo Pacheco tem mais 4 anos de mandato, entendeu? Ele vai disputar uma reeleição para o Senado, deveria querer disputar uma reeleição para a presidência do Senado num outro cenário, num cenário de normalidade político-institucional. Para isso, deveria trabalhar para que a gente afaste o caos do horizonte. Porque num cenário de caos não tem ganhador. Não dá para imaginar que o Rodrigo Pacheco faça um cálculo pela sua reeleição para o comando do Senado, imaginando que vai contar com o bolsonarismo. Porque não vai. Porque se o Bolsonaro se reeleger, ou se ele praticar alguma coisa que engolfe as eleições, ele vai voltar muito pior. E aí não vai valer Rodrigo Pacheco ou outro sabujo qualquer que passe pano. Ele vai querer só pessoas ultra alinhadas, porque é assim que os autocratas escalam. Eles vão com os centrões da vida até um momento. A partir de um determinado momento, quando eles já se instalaram, esses centrões também vão para o espaço, porque não interessa dividir poder. Você divide poder enquanto você não consegue exercer o poder totalmente, de forma quase totalitária. É assim nas ditaduras, é assim nas ditaduras modernas. Elas vão se instalando aos poucos. A gente está assistindo de forma bovina e passiva a uma escalada de afronta à democracia que a gente não viveu desde 1988 com a promulgação da Constituição. É muito sério o que está acontecendo. Muito assustador. Como é que vai ser a tramitação disso, do caso do Daniel Silveira na Câmara, Vera? O Arthur Lira já liberou vários pedidos de cassação para julgamento no Conselho de Ética, está limpando ali a pauta, mas é isso que você falou, né? Há dúvidas sobre os números aí de votos. Eu acho que isso aí vai ser uma anistia geral e irrestrita para todo mundo, Carol. Todos esses processos de cassação no Conselho de Ética deverão ser arquivados ou deverão resultar na absolvição pura e simples desses deputados. Tem aí nesse pacote Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, todo mundo que praticou tudo que quis, que está envolvido no inquérito das fake news, que pontificou contra a vacina, que defendeu cloroquina, que difundiu desinformação em plena pandemia. Tudo isso vai passar como se nada tivesse acontecido. Então, esses outros não têm a menor possibilidade de qualquer punição. E aí vai chegar ao caso Daniel Silveira. E do jeito que ele foi prestigiado nesta quarta-feira, o que eu imagino é que se esse caso chegar ao plenário nessa atual situação, sem ninguém articular nada, ele vai ser absolvido no plenário da Câmara. E aí? Como fica? Como fica esse impasse? Porque o Supremo o condenou à perda do mandato e à inelegibilidade. Eles entendem que o indulto do Bolsonaro indulta a pena de prisão, mas não se refere a essas penas secundárias. Mas aí uma dessas penas secundárias a Câmara vai ter dito, não, aqui também não, a gente também não quer essa. Sobraria uma última, mas e se ele recorrer? E disser, olha, a Câmara votou a favor do meu
do meu mandato, da preservação do meu mandato, o presidente me agraciou, então por que eu estou inelegível? E aí a gente tem um impasse puro e simples. É tudo muito complexo. Eu acho que o Supremo nunca calculou que o Bolsonaro lançaria a mão dessa cartada. O colunista da Folha, o Hélio Schwartzman, foi muito feliz ao lembrar uma expressão que está no livro Como as Democracias Morrem, do Steve Levitsky, que é a hardball. O Bolsonaro pegou o que se chama hardball, que é um instrumento que está na Constituição, mas que ninguém imagina que alguém vai usar com uma certa finalidade, porque essa finalidade é uma finalidade golpista. E ele lança a mão dessas hardballs com uma frequência inusual e com a maior sem cerimônia. Então, o Supremo, acho que quando falou, vamos condenar o Daniel Silveira, vamos condenar uma pena alta, porque isso vai ser exemplar para que ninguém mais atente contra a democracia. Nunca imaginaram que o Bolsonaro, no dia seguinte, daria um indulto para esse deputado e simplesmente ignoraria o julgamento do Supremo. Senão, o que eles teriam feito? Teriam mantido o Daniel Silveira com medidas cautelares, como prisões preventivas, por exemplo, por não usar tornozeleira eletrônica, e deixariam esse julgamento para depois no mandato do presidente. Tem julgamentos que se arrastam por anos no Supremo. Julgamento do mensalão, a denúncia foi aceita em 2007, o julgamento ocorreu em 2012. Eles quiseram fazer a coisa muito célere para dar ali um caso exemplar, e acabou sendo um caso exemplar às avessas. É um caso que agora põe em xeque a capacidade do Supremo de punir qualquer parlamentar. É muito sério. O Congresso entra na onda, pega a graça concedida do Daniel Silveira, faz dela uma prancha, na verdade virou quadro, mas faz de uma prancha para surfar nessa onda, como se também quisesse ter do presidente num futuro próximo, cada um daqueles parlamentares, a sua graça também, para que eles possam cometer o crime que quiser. E a assim, fila da graça, bem lembrado, Bocardi, é isso aí mesmo. Todo mundo surfando na onda. O presidente Jair Bolsonaro, ele se encontrou com os executivos do WhatsApp e não conseguiu convencê-los a criar as comunidades, né? Não conseguiu. Eles fizeram uma saída diplomática ali, né? Negaram que a decisão de só implementar essas comunidades depois da eleição tenha a ver com aquele acordo que fecharam com o TSE, porém reafirmaram essa decisão, disseram que isso não vai ser feito antes da eleição, apesar dos apelos do presidente. Vejam a que ponto a gente chegou. O presidente da República pega uma pauta de uma especificidade absurda que não interessa aos destinos do país, interessa aos usuários ali, é uma coisa totalmente alheia às prerrogativas da presidência da República, no momento em que você tem inflação bombando, desemprego bombando, dólar nas alturas, o presidente reserva a sua agenda, que tem sempre muito poucos compromissos, porque ele trabalha muito pouco, recebe os executivos de uma empresa particular para tentar interferir numa estratégia de negócios dessa empresa. É uma coisa absurda, é uma coisa que a gente trata com naturalidade, quando não tem nenhuma naturalidade. Ele está pautando toda a sua agenda, toda a sua atuação como presidente da República, única e exclusivamente na campanha antecipada e ilegal para a sua reeleição. Campanha agora é campanha ilegal. E ele só faz campanha dentro do Planalto, só faz campanha com recursos públicos, só faz campanha viajando às custas do erário. E isso é um absurdo. Em outros tempos, todo mundo estaria indignado, batendo panela na janela, mas agora, quem antes bateu panela, apoia esse estado de bizarrices. É muito ridículo, ele se prestou a esse ridículo de tentar fazer uma empresa mudar o seu plano de negócios em função dos seus interesses eleitoreiros, mas não conseguiu. E teve que entubar, né, Vera? Porque o tom é bem diferente, né? Há dias ele estava dizendo que era um absurdo, uma afronta, que esse acordo com o TSE não ia ser cumprido, estava, né, nas bravatas ali para a plateia. Aí vai para a reunião com o WhatsApp, diz o quê? Então tá bom. Ok. Fazer porque na empresa privada ele ainda não conseguiu interferir. Mas ainda, né? Porque num futuro distópico, o que mais que ele pode tentar fazer, né? Tenho até medo de pensar, Vera. Melhor ir pra música. Hoje nos estendemos nesses tópicos, mas é porque eles são de suma importância.
A música é para dar uma aliviada, né? Essa coisa meio sombria, não é temática, porque eu nem consegui pensar em algo tão sombrio, temático. Hoje foi anunciado o festival Primavera Sound, é um festival que ocorre sempre em Barcelona, muito conceituado aí, reunindo músicos de vários gêneros, rock, mas não só, e a banda inglesa Arctic Monkeys é um dos puxadores, um dos headliners. Então a gente vai terminar com um rockzinho para dar uma quebrada aí, nessa coisa meio 1984, que foi o Viva Voz de hoje. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected. Valeu, Viva Voz, Vera Magalhães. Obrigado, boa noite, viu? Tchau, gente. Boa noite. Beijo, Vera.